aleluia, livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o Pentateuco, aleluia, o quinto livro da lei, aleluia, Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 28, versículos 1 e 2. O título diz: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Algumas traduções da Bíblia, no versículo 2 dizem, aleluia, que todas essas sortes de bênçãos virão atrás de ti, e te perseguirão, e te alcançarão, quando obedeceres ao Senhor teu Deus. Amém, igreja? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, cerca este lugar com o fogo santo da sua glória, que o teu Espírito Santo seja atuado e atuante em nosso meio e nossas vidas, e que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra, ou segundo o seu querer e a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo mal e de toda retaliação, em nome do Senhor Jesus. A igreja de Deus diz: eu confesso aos irmãos que eu ia me resguardar para amanhã. Amanhã tem curso de obreiro, querendo ou não, ou não, por causa da fratura, eu tenho que ministrar. Eu queria me resguardar e passar para Ricardo, Rosana ou outro, aleluia, nos trazer uma palavra, mas o Senhor pôs algo ainda nessa noite no meu coração para repartir com vocês. O título é Do Jeito de Deus, do jeito de Deus. Amém? Olhe para alguém que está ao seu lado e diga isso: é do jeito de Deus. Pergunte antes, pergunte, diga assim: quer vencer? Agora repita: é do jeito de Deus. Aleluia. Quer ter vitória? Ele é do jeito de Deus. Ainda quer prosperar? É do jeito de Deus. Amém? Pergunte assim, irmão, que de repente a pessoa não quer vencer, não quer ter vitória, não quer prosperar, mas quer alguma coisa. Aleluia. Então pergunte assim: quer alguma coisa? É do jeito de Deus. Aleluia. Quer um conselho? Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é mais fácil. Do jeito de Deus, ainda que Ele permita a dor, o sofrimento. Está entendendo? Do jeito de Deus é melhor. É melhor. A Bíblia nos conta, em Lucas capítulo 15, Senhor Jesus falando aos seus discípulos sobre o jovem perdido, o jovem pródigo. Pródigo quer dizer perdido. Este jovem chegou-se ao seu pai, fazendeiro, homem rico, e pediu a sua parte da herança. Esse negócio de herança é complicado, muito complicado. É beijo para lá, é carinho para cá, é abraço. Tem umas rusgazinhas no meio da família de vez em quando, que toda a família tem. Mas quando se trata de repartir herança, aí não é todo mundo que mantém a cabeça e o coraçãozinho no lugar para repartir tudo certinho, não. Conheço até famílias de crentes, aleluia, pessoas crentes, e quando o pai e a mãe morreram, meu Deus do céu, que agonia! Só faltou querer matar o outro, engolir o outro para repartir herança. Mas uma coisa é certa: tendo
não se reparte a herança com os donos da herança vivos. Não existe isso. Mas o Senhor Jesus contou essa história em que o filho chegou ao seu pai, quando é que eu tenho direito aqui na sua propriedade, na sua fazenda, de tudo que o Senhor juntou? A Bíblia diz em Provérbios que não são os filhos que tesouram para os pais, mas são os pais que tesouram para os filhos. São os pais que guardam para que um dia seja dos filhos, e não o contrário. Aleluia! Isso é verdade. Então o filho chegou ao seu pai e pediu: ó pai, me adiante aí a parte que eu tenho direito. O pai era um dono a ele. Não é que o pai não queria dar, é que o pai não queria que ele fosse embora. E o pai insistiu muito. Aleluia, senta um pouquinho bem. O pai insistiu muito com ele, mas ele também persistiu no seu pedido, no seu desejo. E o pai, sendo um pai bom, abriu mão e deu a parte que lhe cabia. Ele ajudou o que era seu e foi embora para uma terra longínqua, distante. Lá chegando, fez amizades. Aleluia, e passou a banquetear-se, a bancar festas com seus amigos e com meretrizes, com prostitutas. E ele passou a levar uma vida dissoluta, gastando tudo. Gasta hoje, gasta amanhã e gastou tudo. Eu vi na internet, e há pouco tempo passou no Domingo Espetacular da Record. Se você colocar no YouTube, milionários que ficaram pobres, pessoas que ganharam na loteria e ficaram pobres, você vai encontrar esse vídeo. O vídeo em que um jovem, na época um jovem, em 1985, ganhou na Loto, que hoje, a Loto naquela época, equivale hoje à Mega Sena, o maior prêmio de loteria aqui no Brasil. E ele ganhou o equivalente, em 1985, quando ainda tinha 19 anos, ele ganhou o equivalente hoje a 30 milhões de reais. Ele, arrebatando esse prêmio, foi morar no grande hotel da Bahia, que fica ali no Campo Grande. Hoje ainda hoje é um hotel de luxo aqui em Salvador, mas na época era o melhor hotel daqui de Salvador. Era o hotel mais antigo, aleluia, mais chique, mais caro. E ele foi morar naquele hotel e ali morou por 2 anos, nada mais, nada menos que na suíte presidencial, o quarto mais caro do hotel. É uma fortuna, uma suíte, um hotel desses. E ele morou 2 anos naquele lugar. Ele conta na reportagem que mulheres por dia, 2, 3, 4, era cardápio de mulheres. Ele fala usando essa expressão: era cardápio de mulheres. Roupas, ele só usava as melhores grifes da época, sendo que a roupa sujou, foi tomar banho, ele jogava a roupa fora. A roupa era descartável. Carros e motos, ele também comprava os melhores que podia, aleluia, que tinha na época, sendo que em dado lugar, aonde ele fosse com seus amigos, o carro quebrou, ou o carro furou um pneu, ou o carro faltou gasolina, ele deixava lá. Ele pegava o táxi e ia embora e largava lá. E sendo assim, vivendo desta forma, em 5 anos, ele torrou o que hoje equivale a 30 milhões de reais. Complicado. Eu não sei se o que aquele pai repartia
A sua riqueza até o seu filho equivalia a este valor, ou era mais, não sabemos, a Bíblia não entra em detalhes de valores no tocante a essa história, aleluia, mas a Bíblia diz que ele recebeu um montante da parte do pai, viajou para uma terra distante e gastou tudo, e quando ele gastou tudo, havia uma fome sobre a terra, aleluia, sobre um lugar, e ele foi trabalhar de porqueiro, ele foi trabalhar no chiqueiro, cuidando de porcos, um dos trabalhos mais humilhantes, para o ser humano, ou melhor, para um judeu, um trabalho complicado, porque era proibido aos judeus, comer carne de porco, trabalhar daquela forma, e olha onde ele foi parar, no meio da lama, e trabalhando ali quando tinha fome, o seu patrão não lhe dava nada para comer. A Bíblia diz que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, o farelo dos porcos, mas o patrão não deixava. E agora ele sentou-se, parou para fazer uma análise da sua vida, aleluia. Ele parou para meditar como ele vivia, como ele estava vivendo, e ele pensou: os empregados, os jornaleiros do meu pai, como ele vive melhor do que eu, e eu estou aqui nessa miséria. A Bíblia diz que ele caiu em si. É como os jovens dizem hoje, a ficha caiu. Ele caindo em si, disse: os empregados do meu pai vivem bem, e eu estou aqui nessa miséria. Eu me levantarei e eu vou ter com meu pai, vou lhe pedir perdão, porque eu pequei diante de Deus e também pequei para com meu pai. Eu não fui um bom filho. E ele tomou essa atitude. Ei, eu quero dar uma pausa na mensagem para te dizer o seguinte: tem coisas na sua vida que só irão mudar quando você tomar uma atitude. Apenas vir da igreja não resolve, apenas ouvir uma palavra de alguém não resolve. É preciso tomar uma atitude, para que através dessa atitude que você tome, haja mudanças em sua vida. Quantos estão entendendo a palavra? Glorifiquem a Deus. E ele se levantou e viajou e foi embora, ter com seu pai, aleluia. O pai viu alguém vindo de longe, comentou com os empregados: quem é aquele que vem lá? E os empregados olhando bem disseram: é seu filho? Não pode ser. Quando ele percebeu que era o filho, Alá, ele deixou a ordem, aleluia: vão rápido, preparem um boi gordo para uma festa, preparem a festa, preparem a música, preparem uma roupa nova, uma sandália nova, o anel do meu filho, aleluia, e correu ao encontro do seu filho, aleluia, abraçou, beijou e veio para a festa. E agora tinha uma festa, tinha música na sua casa, a Bíblia tinha danças na sua casa, aleluia, glória a Deus. O pai estava muito feliz, mas o irmão mais velho, aquele jovem, era o irmão mais novo, aquele jovem tinha um irmão mais velho que estavam trabalhando na fazenda, e quando aquele irmão foi se chegando à casa, ele percebeu aquele movimento diferente e perguntou, aleluia, o que estava acontecendo. E os empregados da casa lhe disseram: não, tem um irmão mais novo que foi embora, fez besteira, voltou, teu pai está super feliz, aleluia, e mandou fazer uma festa, mandou matar o boi
Pai, com compaixão, explicou: meu filho, tudo o que eu tenho é teu, tudo o que eu tenho também é teu, e tu sempre está aqui comigo. Louvado seja Deus. Vamos falar que você quer uma festa? Faz uma festa, vamos fazer uma festa, porque ficar com esse ressentimento no coração, relacionado, porque o teu irmão estava morto, o teu irmão estava na vida acabada, aleluia, e ele voltou no seio da nossa família. É motivo de festa, é motivo de alegria, sim. Aqui a gente aprende algumas coisas, que nem todo mundo se alegra com a minha vitória e com a sua vitória. Você tem que ter isso em mente, estar preparado para as caras feias, para as palavras duras, e nem todo mundo fica feliz quando você vence, quando você cresce, quando Deus abre a porta para você, relaxou, e o que é pior, se isso acontecesse só lá fora, aleluia, no trabalho, na faculdade, quem sabe no meio dos parentes, mas infelizmente isso também acontece dentro da igreja, e muita gente se abaixa, aleluia, tem pessoas dentro da casa do Senhor ressentidas com o crescimento de alguém. Deveria se alegrar por Deus estar usando o irmão, por Deus estar usando o irmão, por Deus estar derramando graça, por Deus estar fortalecendo, por Deus estar prosperando. Deveria estar se alegrando. Mas muitos, além de não se alegrarem, eles querem derrubar a atitude do irmão mais velho, e desse jeito não dá. Tem que ser do jeito de Deus, e do jeito de Deus tem flexibilidade, do jeito de Deus tem tolerância, do jeito de Deus tem paciência, do jeito de Deus tem compreensão, tem amor, do jeito de Deus tem. As pessoas deveriam ficar felizes quando o desviado volta aos pés do Senhor, ao caminho de Deus. Deveriam ficar felizes, ou quando ouve falar que algum irmão, que alguma irmã tropeçou em alguma pedra do caminho, caiu, deveria se preocupar, ao invés de ficar falando o que não sabe, o que não viu, deveria orar, jejuar. Hoje aconteceu algo inusitado. Eu cheguei das visitas que eu fui fazer, eu não vou entrar em detalhes, mas eu cheguei das visitas e fui fazer algumas coisas em casa. Minha cunhada está afastada do caminho de Deus, desviada. Me chamou assim, eu estranhei, na casa dela, eu fui, e ela começou a orar pela minha vida, e até ministrar algo, me mandando eu fazer prova. Amém, fechei os olhos, fiquei em paz com Deus, aleluia, e agradeci obrigado, Deus, pela atitude dela, porque mesmo afastado do caminho de Deus, quer meu bem, não fez aquilo porque quer meu mal. Minha cunhada fez aquilo porque quer meu bem. Eu vou repetir para vocês, ela está desviada do caminho de Deus. Toda madrugada ela acorda para orar. Ela está desviada porque ela não está vindo para a igreja. Nesse sentido, ela está desviada, porque não está vindo. Empecilho gostoso que não quer, e ela vai empurrando com a barriga, vai tolerando, e a gente vai orando pela vida dela, e daqui a uns dias ela vai estar aqui novamente glorificando a Deus. Mas essa é a atitude que nós temos que ter uns com os outros, um se importar com o outro. Porque o irmão fulano não está vindo? Você quer ver uma coisa? Quantos aqui estão sentindo a falta de alguém que não está vindo para a igreja? Levante a mão, não abaixe
Cristina, falta ninguém. Cacau. Kátia. Cacau também. Marcelo. Rita Ná, a mãe dela faleceu. Final da semana passada, sepultou segunda-feira. Por isso ela também é bombardeada e não está vindo. A mãe dela não se via a Deus. Quem levantou a mão? Cadê? Mariana. Daniela, vizinha. Mércia. Quem? Deus abençoe. Márcia. Vera Pimentel, fui lá hoje na casa dela. Quem mais? Levantou a mão aí. Quem? Marial. A mãe de Bia, Edvânia. Quem, Mairene? Porque tem 3 filhos que ficam ali na porta. Agora a senhora já apertou todos sem me abraçar. Tem um pai de irmão aqui que tem 3 filhos. Quem é? Jaciara? Estava ali. Deve estar ali ainda. Amém? Quem mais levantou a mão? Cadal. Eu já vou citar para ele no meio dos irmãos aí, Cadal, Vera. Pode. Todos esses que vocês citaram, eu e Márcia conversam lá em casa. Um está trabalhando, o outro está na correria, como Luiz Doente hoje, o presbítero que está trabalhando. Amém, igreja? Então, olha, você sentiu falta. Agora, não precisa levantar a mão. Quantos? Não precisa levantar a mão. Quantos estão orando? Quantos já puseram no coração? Eu vou perguntar ao pastor se ele sabe por que fulano, ciclana não está vindo. Eu vou perguntar ao pastor onde é a casa de fulano, ciclana, para eu ir lá fazer uma visita. Isso é ter comunhão. Nós precisamos, a igreja precisa ter comunhão, se tocar, se sentir. Quantos estão entendendo, né? Glória a Deus? Se importar uns com os outros. Como em Romanos 12, o apóstolo Paulo ensinou: se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Hoje fomos na casa de 2 pessoas que não estão vindo, não fomos em mais e não deu tempo. Mas na medida do possível, durante a semana, fim de semana, a gente vai chegar ali, chega lá, quando não sabe ou não dá, pergunta a um, manda um recado para fulano para vir, e por aí vai. Então a gente não pode ter essa atitude do irmão mais velho, aleluia, de ver a vitória de alguém, a alegria de alguém, e se ressentir. Não dá, essa não é uma atitude de Deus. Não é uma atitude boa, saudável. Não é uma atitude salutar, não é. Aleluia. Do jeito de Deus é melhor. E do jeito de Deus é comunhão. Quando a Bíblia Sagrada diz, em Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, igreja? É importante que a gente viva essa união, não só de pregar, não só de falar de Manaíma e Geladeira, mas viver essa união. Por que a irmã Kátia não veio esses dias? Eu sei porque não veio aquela coisa no Face, né, Kátia? Ângelo, aleluia, glória a Deus. Eu sei porque Luiz, o presbítero, não veio desde sexta. Ele mandou o recado que está trabalhando. Mas a gente precisa se importar uns com os outros. Quantos estão entendendo? Mas não! É como postam no Face, a igreja precisa deixar de ser tribunal e ser hospital. Amém? Para nós cuidarmos uns dos outros. Quantos estão entendendo, glória a Deus? Outra passagem interessante, e do jeito de Deus é melhor, uma visão diferenciada, diferente aqui do que está sendo abordado. Quando Davi, eu vou abreviar por causa do horário, quando Davi trouxe novamente a arca da aliança, ela simbolizava ali a presença de Deus no meio do seu povo. E Davi, depois de 20 anos em que a arca ficou fora, ele trouxe a arca, estava trazendo a arca para Jerusalém. Aleluia!
quando a arca estava sendo trazida, colocaram em cima de um carro, uma carroça, puxada por bois, e em cima da carroça vinha dois irmãos. Presta atenção na mensagem, para você sair edificado. Você fica brincando toda hora, não recebe a palavra, e depois deixa quieto. Aleluia. Você não é uma criança. Aleluia. Então o que acontece? Colocaram a arca em cima da carroça, e dois irmãos, Uzá e Aiô, assim eram os nomes, vinham em cima da arca. De repente um dos dois tropeçou. Eu penso que ali foi um tropeço providencial. Deus permitiu que tropeçasse com propósito, para nos deixar uma grande lição. O rapaz chamado Uzá, com a boa intenção, quando ele viu que a arca ia cair na carroça, ele segurou a arca. Na mesma hora que ele tocou na arca, a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá, matou Uzá. Deus matou ele, fulminou ele de alto a baixo, morreu. Davi ficou assustado, irmão. Como é que eu vou levar essa arca lá para a minha terra, para ficar perto da gente? Se Deus ficou irado e matou o rapaz que colocou na arca, eu não quero essa arca lá perto da gente, não. Aleluia! E a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, o Geteu. E nós sabemos que Deus abençoou a casa de Obed-Edom, o Geteu. Aleluia! Em 3 meses que a arca ficou lá, Deus abençoou ele e a sua família. O historiador diz que a terra de Obed-Edom não dava frutos, era seca. A esposa dele era estéril, a vida da família dele não estava bem. Mas quando a arca, que simboliza a presença de Deus, chegou na casa dele, ele foi cuidar das coisas de Deus, Deus passou a cuidar de tudo dele. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Deus passou a cuidar de tudo dele, abençoar o lar dele, abençoar a família dele. E a notícia chegou lá para Davi. Deus está abençoando a casa de Obed-Edom, o Geteu. Está abençoando ele. Olha, o Geteu, porque ele era de Gate, ele era do território. Aleluia, de origem. Assim acredita a maioria dos estudiosos da Bíblia, dos eruditos, que ele era um filisteu. Aleluia, uma ramificação menor de eruditos acredita que ele era de uma área de Judá. Independente de onde ele era, se ele era realmente filisteu ou não, Deus o abençoou porque ele teve a atitude de cuidar das coisas de Deus. Então eu estou ministrando a Bíblia aqui hoje para muita gente que tem chamado para cuidar das coisas de Deus. Mas você não pode cuidar das coisas de Deus do jeito que você quer, ou do jeito que a tradição ensina, que o costume de A e B ensina. Você deve cuidar das coisas de Deus como a palavra de Deus ensina. Sabe por que Deus matou Uzá? Deus abençoe, irmão de novo. Aleluia. Sabe por que Deus matou Uzá? Porque Uzá pegou na arca, pastor. Não é só isso não. A arca, aquela caixa de mais ou menos 1 metro, é de madeira forrada de ouro por dentro e por fora. Aleluia. Onde ficavam as tábuas da lei, a vara de Arão. E durante um período da história, um óleo, uma vasilha com um pouco de maná. Aleluia. Aquela arca do lado de fora tinha 2 argolas do lado de cá e 2 argolas do lado de cá. Para os sacerdotes, homens separados para aquele trabalho, enfiavam uma vara aqui, enfiavam uma vara lá, 2 aqui, 2 lá na frente, suspendiam a arca pela vara, pelos varais e levavam. De passos cadenciados. Não podia pegar na arca, tocar na argola, tocar não. Enfiava a vara com jeitinho, só tocava na vara. Homens separados para aquilo. Não era qualquer pessoa que podia fazer aquilo, não. E aí está o problema. Olha como Deus é santo e justo, quer tudo certinho. Eles foram fazer o bem. Colocaram a arca em cima do carro, a intenção foi boa. Estava escrito na lei que a arca não deveria ser colocada em carros, ser levada, transportadas pelos levitas segurando em varais. Eles tiveram uma boa intenção, mas a boa intenção deles não
ditado nasce ali. Ditado que você fala tanto e não sabe de onde surgiu, né? Surgiu ali. De boa intenção, o inferno está cheio. Em nossa religiosidade, em nossa volta, ou seja, para Deus, a gente se voltar para Deus, a gente adorar a Deus, a gente servir a Deus, a gente tem que procurar ler o manual. Ler o manual. Eu falei aqui outro dia das formas de ministrar. Ensinamos aqui, aleluia, no curso de obreiros também, sobre as formas de ministrar. A pessoa quer consertar a vida dos outros, batendo, largando palavras duras. Eu não estou dizendo para você não pregar a palavra de exortação. Se Deus mandar pregar a palavra de exortação, pregue, mas pregue com sabedoria, pregue com graça, pregue com conhecimento, porque essa noiva tem um dono, e se bater na noiva, vai se atrapalhar com o noivo. Tem gente que quer consertar os outros agora, principalmente quando sabe da vida dos outros, que o irmão pegou, que a irmã está pegando, a lava sombra, mas se pegou, se está pegando, não é na sua conta. Cabe a você orar, jejuar e dar uma palavra de vida para Deus levantar. Então tem muita gente, por falta de sabedoria, de discernimento, não é só de conhecimento não, ao invés de ajudar, acaba machucando e afastando a pessoa da igreja. Primeiro, porque você precisa entender o estado psicológico de uma pessoa que conhece o evangelho e está vivendo no pecado. O psicológico da pessoa fica turbado, Satanás investe, Satanás, se você olha e não dá uma risada e não salva, o diabo já mete na cabeça daquela pessoa que você está julgando, e às vezes você nem está julgando. A mente daquela pessoa fica igual um terreno minado, porque ela conhece a palavra, ele conhece a palavra, mas está levando uma vida de pecado. E aí alguns, com falta de sabedoria, de discernimento e de conhecimento, acham que largando a palavra dura, em cima do problema, só porque sabe da vida da pessoa, acha que vai largar uma palavra dura e vai consertar. Quem conserta não sou eu, e não é você. Quem conserta é o oleiro. É o oleiro. É ele que diz em Jeremias 17, vai lá, Jeremias, na casa do oleiro, e amassa o babá, e lá te falarei as minhas palavras. Jeremias obedeceu, desceu na casa do oleiro e viu o oleiro lá na roda fazendo o jarro de barro se estragou na mão do oleiro. O oleiro não pegou o barro para jogar fora não, como muita gente vem na igreja está fazendo, está pegando o pregador, está jogando fora, está cavaçando lá não. O oleiro tornou a amassar aquele barro e a fazer um vaso novo. Do jeito de Deus, Pai, lava soda lá. O tema da mensagem é do jeito de Deus. Trabalhe do jeito de Deus. Faça do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. Pegou paciência, mas vamos abraçar o irmão. Vamos abraçar a irmã. Vamos procurar entender a posição dele. É ele, se fosse eu, se fosse você, iria gostar de ser maltratado, iria gostar de ser jogado fora. Não ia! Não ia! Esse Deus é poderoso, É por isso, irmão, tem muito pastor desviando, tem muito missionário aí que foi tremendamente usado por Deus e está se focando. Por quê? Porque não acha o apoio dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos estão jogando fora. Eu digo isso com experiência, porque eu já vivi isso na minha pele. Só pagava só, e como eu sou grato a vocês e tantos outros que me abraçaram. Oh, glória a Deus! Entende isso? Eu conheci o Evangelho em 96. Quando eu era policial, perverso, mal, drogado, prostituto. Me afastei do Evangelho em 97. Voltei para o Evangelho em 98. Muita gente deu seu bico, virou a cara, falou mal, apedrejou. Olha eu aqui dando glória
Deus, aleluia. Olha eu aqui dando glória a Deus, dando glória a Deus e aleluia. Para não falar de outras situações. Então, irmãos, trate os outros como você quer ser tratado. Já foi falado aqui na abertura do culto, Lucas capítulo 6, versículo 31. Trate os outros como você quer ser tratado. Hoje é ela que está em pecado, é ele que está em pecado. Amanhã pode ser você. Que não seja, mas pode ser. Somos sujeitos às falhas. Tiago diz isso, Tiago 5,17. E aí? Como é que você quer ser tratado? Por Deus e pela igreja. Quantos desviados? O ano está acabando. Quantas pessoas desviadas você visitou? Você deixou uma palavra de vida lá no Facebook? Você deu uma telefonada, mandou um torpedo, foi lá e levou a cesta básica. Quantos? O ano não acabou. Você ainda não fez isso esse ano? Ainda há tempo. Quando fechou o ano, em zero com Deus. Então desperta, igreja. O jeito de Deus é melhor. O jeito de Deus se resume em uma palavra. O jeito de Deus se resume na palavra amor. Amor. Quem ama, suporta, espera, abraça. Não explode, não joga fora. É verdade que tem situações da igreja, a pessoa é reincidente, ele brincou, aí tem que tomar um banhozinho sim. A gente abraça, a gente entende? Não é aquela coisa que foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira, não, já é a 10ª vez. Aí tem que deixar um pouquinho realmente no banco para saber o que é que ele quer da vida, o que é que ela quer da vida. É diferente, mas também não é porque a pessoa está no banco, foi disciplinado pelo pastor, foi disciplinada pelo pastor, que a gente vai passar e outro testemunho de Jeová. Nem falar. Não pode, não dá. A Bíblia diz que não devemos tratá-lo como inimigo, mas ademoestá-lo, chamar a atenção dele como irmão. Quantos estão entendendo bem, glória a Deus? Estou encerrado, irmãos. E a terceira e última parte aqui para a gente fechar o coração é a pressa maravilhosa. Lucas capítulo 5, de forma simples, mas você vai entender. Nos falta tempo. Os discípulos chegaram. Olha que coisa linda, dona Virgínia. Os discípulos chegaram na beira da praia de manhã cedo. Você já foi na praia de manhã cedo? Que coisa gostosa. De manhã cedinho. E aí estavam ajeitando o barco, as redes. Tentaram pescar à noite. Eram pescadores por profissão, viviam daquilo. Pedro, André, João, Tiago e outros viviam daquilo, mas naquela madrugada não apanharam nem peixe. E aí o Senhor Jesus entrou, subiu no barco deles e disse para eles: vão para o alto mar e lancem as redes do lado direito. Pedro olhou para o Senhor e disse: Senhor, nós pescamos a noite toda, lançamos rede a noite inteira e não apanhamos sequer um peixe. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Viu a diferença na atitude? Sobre a sua palavra, o Senhor está mandando, eu vou fazer, nós vamos fazer. Isso é muito forte. Entenda que eles estavam cansados, exaustos fisicamente e frustrados por não pegar nenhuma petitinha. Mas ele disse: olha, nós vamos fazer segundo a sua palavra. Entraram no barco cansados, voltaram a remar, suspenderam, içaram as velas e o barco fez-se ao alto mar. E no alto mar, como Jesus mandou, não era no raso, vão para o alto mar. E aí eles jogaram a rede como o Senhor mandou. Entende isso? Há quanto tempo você vem pescando, jogando rede e não pega nada? Há quanto tempo? Deus quer mudar as coisas na sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua pescaria, na área sentimental, na área espiritual em primeiro lugar, na área sentimental, na área
e na área material também. Tudo pode mudar, basta você aprender a lançar rede segundo a palavra do Senhor. Quantos estão entendendo? E quando eles lançaram e foram puxar a rede agora estava se rompendo, se rasgando. Tamanha era a quantidade de peixes, era muito peixe, irmão. E aí puxando a rede, rasgando, e eles observaram que tinha um barquinho próximo, e fizeram sinal, chamaram os pescadores do outro barco e encheram ambos os barcos, diz a Bíblia em Lucas capítulo 5. Que esta palavra seja uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida, e que debaixo desta palavra venha para nós uma pesca maravilhosa. Mas isso só irá acontecer se lançarmos as redes. Entende? O lançar a rede é ter atitude de querer ver a mudança, de querer ver a transformação, de querer provar da vitória, viver algo diferente, algo sobrenatural com Deus. Primeiro você tem que ter a atitude de se levantar lá no chiqueiro, como aquele jovem, e dizer: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai é melhor. Ter atitude, entende? Aleluia. Não, eu vou buscar a arca. Já tem 20 anos que o nosso povo está sem a presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus. Eu vou ter a atitude de trazer a arca para o nosso meio, a presença de Deus para o nosso meio. Eu vou ter a atitude de lançar a rede e colher algo diferente. Que esta semana seja uma semana de pesca vitoriosa. Quantos podem receber essa palavra profética? Que esta semana seja uma semana diferenciada, uma vassoura lá debaixo desta palavra. Eu quero liberar essa palavra profética para a sua vida. Que esta semana seja diferente. Aleluia! Porque nesta semana nós estamos assumindo um compromisso, não com homens, mas com Deus, de que nós vamos passar a fazer, nós vamos começar a fazer o que já faz, vamos continuar fazendo do jeito de Deus. Quantos podem dizer? Não é do jeito do pastor, não é do jeito do sacerdote ABC, da missionária, do irmão, do cônsul de fulano, não! Eu estou convidando você a fazer do jeito de Deus. Do jeito de Deus é melhor. E aqui eu deixo essa palavra da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Estamos exaltando. Se é para o Senhor Jesus, podem sentar na direita. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por aí, parede. Eu quero orar pela sua vida. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Amém? Saia do seu lugar e venha. Aleluia! Deus garante a vitória. Você não veio aqui em vão, não veio. Podem vir. Amém? Podem ficar vindo. Ou de joelho dobrado, em pé, se quiser. Fique como você quiser. Fique à vontade, você está na casa de Deus. Amém? Aleluia, você está na casa de oração, na casa de oração. Ele diz a sua palavra: os levarei ao meu monte santo, a minha casa de oração, receberei os holocaustos, os sacrifícios e os alegrarei. Você está proibido, venha seu marido, venha. Você está proibida de sair daqui da forma que você entrou. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você está saindo daqui hoje em
uma semana diferente. Diferente. Feche seus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, lava a sopa, fecha os olhos e vamos orar. Oh, glória a Deus, aleluia. Renovação da Ramanai, suítação da Rai, maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória. Nós oramos aqui reunidos essa noite e mais uma vez lhe pedimos perdão, Pai. Se porventura ainda há algo em nós que entristece, que não exalta o teu Espírito, meu Deus, lança por terra. Nós ministramos a liberdade ao teu Espírito Santo para tocar em nós aqui agora, do alto da cabeça, dando instância e lançar por terra tudo que é embaraço e empecilho, já por terra e quebre, meu Deus, todo laço, toda seta, todo mal, que seja quebrado nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus, toda maldição hereditária lançada, contraída da primeira à quarta geração, a lava solará, meu Deus, aquele problema que o advogado diz que não tem mais jeito, tu és Jeová de Sinequenu, o Senhor é a nossa justiça, Deus, tu és Deus de provisão, de providência e de prosperidade, tu és o Senhor que sara, o lava solará, toca do alto da cabeça, a planta dos pés desta hora, sara a alma, sara o espírito, sara o corpo físico nesta hora, joga por terra, meu Deus, meu Pai, toda a enfermidade, o lava solará, o médico diz que não tem mais jeito, mas o Senhor é Deus poderoso, e é do Senhor, diz a Bíblia, que vem a última palavra, e é o Senhor que nós clamamos aqui nessa noite, nesta hora, em tua divina providência, vai tocando, meu Deus, meu Pai, vai tocando neste irmão, vai tocando neste irmão, do alto da cabeça, dando os pés, e ministra, Deus, ministra, Pai, a tua vitória, a nossa elevação, a nega soberana, em nome do Senhor Jesus, joga por terra tudo que é embaraço, tudo que serve de bloqueio, quer seja mental e espiritual, que seja repreendido e lançado por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que nega soberana, que essa semana, meu Pai, seja uma semana diferente, seja uma semana de vitória, uma semana abençoada e abençoadora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Receba a nossa relação da graça, receba a graça, a relação da graça, a lavação da graça, grande a obra, a relação da graça, grande é o rolo, decadação da graça, desenterros desse lavação, os talentos de cantará, porque grande é o mistério mais, é o mistério de Deus na tua vida, a relação da Ramanai, lembrei da Soim, a relação da Rai, joga por terra, meu Deus e meu Pai, toda a relação da Rai, todo ataque, todo projeto do inferno, que seja quebrado, repreendido, neutralizado, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus amado, Deus querido, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, com toda a sorte de bênção espiritual e material, agora e para todos sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, abençoa, despede-nos em paz, abençoados, guardados, debaixo da sua continual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quantos podem dizer amém? Escute, jovem disse, escute, aí mesmo você está. Levantar-me-ei e vou à casa do meu pai. Davi deu ordens para que a arca fosse trazida e foi também buscada, não apenas mandou. E o Pedro com os discípulos do barco, aleluia, transportaram e lançaram a rede. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas debaixo da sua palavra vamos lançar a rede. Tenha uma atitude diferente e você vai ver as coisas diferentes da sua vida. Eu vou te dizer uma coisa aqui para encerrar. Você não tem que nascer importando. Escute agora para cá. Você não tem que nascer
acham de você? Por que os outros pensam de você? Porque você fez ou deixou de fazer? Você não é o que os outros pensam. Você é o que você pensa. E tem mais. Eu pergunto, quem coloca a comida na sua mesa? Não, Deus não bota lá, joga hoje no bolo, lá na mesa dele. É Deus, eu não entendi o que você quer dizer. Mas quem é que coloca a comida na sua mesa abaixo de Deus? Deus dá força, Deus dá inteligência, Deus dá saúde, Deus dá bênção. Mas quem coloca a comida na sua mesa? Não para com esse negócio, não. Fica, eu não vou por causa de fulano, não. Para com isso, mete as caras e vai. É como diz um certo pastor: se a porta se abrir um pouquinho para você, se joga. Mete a mão na cabeça, passa tudo. Foi Deus que abriu a porta? Se jogue e tome posse da sua vitória. Você não tem que estar se importando, porque está se importando com o que é que os outros pensam ou com o que é que os outros vão dizer. Está fazendo alguma coisa errada? Aí sim. Aí você tem que parar. Mas não é errado. Você está sendo justo, está sendo verdadeiro, está sendo sincero, está procurando de coração agradar a Deus. Continue. Faça as coisas diferentes. Faça as coisas como foi ministrado, do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus está tudo certo. Quantos podem dizer amém? Amém. Eleve as mãos para o Senhor. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e para sempre. O povo de Deus diz: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não saia sem saudar o seu irmão. E mais, se havia alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus, com o Senhor Jesus, está afastado, desviado do caminho de Deus, o dia hoje, a hora é essa. Deus abençoe, com paz, não saia sem saudar o seu irmão. Amém? Aleluia, com paz. Deus abençoe.